Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. No vídeo de hoje, eu venho com o assunto de como os narcisistas distorcem a história da vítima. Então, o que o narcisista utiliza para que a vítima fique desacreditada? Portanto, assistam a esse conteúdo até o final, pois é muito importante e acredito também que tanto vítimas quanto sobreviventes vão se reconhecer em bastante desses aspectos, em bastante dessas passagens, juntamente com esses seres do mal. Vamos lá. Pessoas com fortes tendências narcisistas ou narcisista patológico são conhecidas por certos padrões sociais destrutivos. Qualquer pessoa que já teve a infelicidade de lidar com esse tipo de pessoa pode perceber que sempre há um agir de maneira repulsiva, porém previsível. Neste vídeo, explorarei os comportamentos e cenários comuns em que pessoas narcisistas e também outras pessoas tóxicas, mesmo que não sejam narcisistas, utilizam para invalidar a história da vítima e transformar essa história em seu favor. Pois vamos lá. Primeira parte que eles utilizam é a ilusão e negação. Os narcisistas não conseguem lidar com a realidade, porque ela contradiz o que eles desejam que seja verdade, e isso cria emoções dolorosas. Como um mecanismo de enfrentamento, eles aprendem a se iludir de que o que é real não é real. E, no entanto, veem que a situação é real, embora não seja. Então, o narcisista, ele inventa dentro da cabeça dele aquela história. Sabe aquele negócio, uma mentira contada várias vezes torna-se verdade? Exatamente assim. O narcisista, ele passa a acreditar mesmo que a mentira que ele contou é verdadeira, ou que aquilo que ele negou que aconteceu também é verdade. Às vezes, eles realmente veem as coisas dessa maneira. Outras vezes, é apenas uma história que contam a si mesmas e aos outros. E geralmente, quanto mais você conta uma história, mais você acredita nela. Mesmo que inicialmente saiba que isso não é verdade. Então, eventualmente, eles podem começar a acreditar na história deles de verdade. De qualquer maneira, a primeira etapa é criar uma versão dos eventos e dos fatos que seja uma alternativa ao que realmente aconteceu ou que está acontecendo. As mentiras é a segunda parte. Embora a ilusão seja mais um processo interno, a mentira e a negação costumam estar no contexto de outras pessoas. Pessoas comuns lidam com seus problemas sozinhas internamente ou discutem isso em um ambiente muito particular, na terapia, por exemplo, ou entre pessoas muito próximas e saudáveis e confiáveis. Os narcisistas não têm pessoas assim em sua vida e não estão realmente interessados em resolver nada. Simplesmente querem saber se estão certos. Para isso, eles precisam da falsa validação de outras pessoas para regular sua precária autoestima. Eles precisam encontrar pessoas que concordem com eles. E para que os outros concordem com eles, essas outras pessoas precisam ser terrivelmente insalubres e incapazes de reconhecer suas tendências tóxicas. Ou o narcisista precisa mentir e apresentar uma história diferente da que é realmente verdadeira. Então, assim, nós falamos muito dos macacos voadores. Como tem um vídeo aqui no canal sobre macacos voadores, eles são também divididos em certas categorias. Então, aquela pessoa que escuta a história do narcisista e fica do lado dele, ou ela é tóxica como ele, ela é abusiva ou tem um transtorno, ou é perversa, ou tem uma maldade também, ou ela é uma pessoa ingênua, ela não acredita que o narcisista seja uma pessoa má, ou pelo menos para ela, ele se mostra acima de qualquer suspeita. Então, é um macaco voador manipulado, ou então é um macaco voador que deve algo para o narcisista, que tem um rabo preso com o narcisista.
Então o narcisista sabe de algum podre dele, ou o narcisista ajudou ele em alguma coisa. Então ele até sabe que o narcisista não vale nada. Mas ele fica do lado do narcisista porque ele tem um sentimento de gratidão, ou algum segredo dele ali que ele sabe que o narcisista tem uma carta ali dentro da manga, que pode até utilizar contra ele. Então são 3 tipos de macacos voadores que eu coloco aqui. Aqueles que têm o rabo preso, os tóxicos, da mesma maneira que o narcisista, e os ingênuos, aqueles que são manipulados, que não sabem que o narcisista é o narcisista e não vale nada. Então, nesses casos, os narcisistas eles tendem a inverter os papéis, em que são bons, nobres, atenciosos, virtuosos, e a vítima, ela é uma pessoa má, cruel, egoísta e imoral. O que nos leva ao próximo ponto, que é a projeção. Que a projeção todo mundo aqui já passou, com toda certeza. A maneira mais comum pela qual os narcisistas criam narrativas alternativas é projetando. Então, nós falamos sobre a projeção narcisista em um contexto em que eles, por exemplo, jogam na vítima aquilo que eles realmente são. Então, eles chegam na vítima, chamam a vítima de ciumenta, mas na verdade são eles que têm ciúmes. Se eles disserem para a vítima que ela foi cruel em alguma situação, na verdade ele é que seria cruel nessa situação, ou ele que foi cruel. Se ele jogar na vítima que a vítima é mentirosa, é ele que mente. Então ele projeta na vítima a podridão que ele é por dentro. E aí, juntamente com a ilusão, ele passa a acreditar que a vítima é realmente aquilo. Ele transfere o lixo tóxico que ele tem dentro dele para a vítima. Ele transfere, ele passa a enxergar a vítima como um espelho. Na verdade, ele pensa que a vítima é daquele jeito, mas ele apenas está vendo a ele mesmo. Por isso que quando nós falamos que o narcisista, ele fala de alguém, na verdade, ele está falando mais dele do que da outra pessoa. Então, eu vejo muita gente dizer, nossa, Carol, eu tenho 3 faculdades, eu tenho 10 pós-graduações, eu já viajei para o exterior e sei falar 5 línguas e o narcisista me chama de burra ou de burro. E aí eu vou perguntar, e ele? Qual que é a formação dele? Ai, Carol, ele não terminou nem o ensino médio. Então ele está projetando em você o que ele acha de si mesmo, ou na verdade como ele se sente. Então eu vejo também muitas vítimas muito bonitas. Ai, Carol, ele falou que eu era feia, ou ela falou que eu era muito feio, que eu era desarrumado, que eu era destrambelhado, que eu não me cuidava, que eu não tinha higiene, que eu, era desleixado ou era desleixada. E aí eu pergunto sobre os hábitos do narcisista, ou a pessoa me mostra a foto do narcisista e eu vejo que o narcisista é tudo aquilo que ele está falando daquela outra pessoa. Então eles fazem projeção. Eles primeiro jogam culpa, depois eles vêm com a projeção, eles criam essa ilusão na cabeça deles. Por isso que eu já falei em outros vídeos aqui no canal que eles realmente acreditam que as maldades deles são justificadas. Eles chegam num ponto que eles acham que a vítima merece passar por tudo aquilo mesmo. Eles são paranoicos. Eles entram numa teia de ilusão, onde eles criam uma realidade paralela e eles acreditam nessa realidade. Então, assim, seja qual for o caso, o mecanismo de defesa na mente do narcisista é que ele tenta atribuir o seu próprio comportamento, perspectiva e traços de caráter não saudáveis a outra pessoa, porque isso desvia a atenção e a responsabilidade dele. E se a outra pessoa for tudo isso mesmo que ele acredita que ela seja, então os atos abusivos dele tornam-se justificáveis. Então, e geralmente eles agem desse jeito, eles acreditam realmente que a vítima é aquilo e que, eu traí ela, eu bati nela, eu roubei ela, eu fiz ela passar vergonha, eu tranquei ela em casa, eu humilhei ela, fiz ela de tapete para eu pisar em cima, mas eu estou certo, ela está errada, eu sou perfeito, ela é imperfeita, e é assim que eles pensam. Tá? Enquadrando a história, é um outro tópico aqui. Os narcisistas também gostam de
criar histórias e apresentar apenas também a parte ofendida, né? Ou então, por exemplo, vamos supor, eles vão lá, brigam com a vítima, eles provocam a vítima reage, porque ninguém tem sangue de barata. A vítima às vezes está cansada de tanto abuso, ela vai lá e reage. E aí o narcisista, quando ele vai contar a história, ele conta só a parte que a vítima reagiu. Ele não conta a parte do que ele fez para a vítima reagir. Então a vítima sai como louca perante todo mundo. A vítima sai como uma pessoa desacreditada. A vítima sai como uma pessoa cruel, mal vista. Ele conta só o que convém. O que ele realmente fez para provocar tudo aquilo, ele não conta. Ele não conta. Ele distorce também, usando eufemismos ou linguagem enganosa. Como, por exemplo, quando a vítima vai confrontá-lo, ele fala para ela, olha, eu não estou controlando você, eu só quero o que é melhor para você. Então ele ainda pega e se faz de vítima. Poxa, você está me tratando assim, eu estou fazendo isso porque eu quero o melhor para você. Então ele tenta camuflar ali o abuso. Então vamos supor, o narcisista ele tenta te intimidar. E aí você se defende. Então ele enquadrará para as pessoas como se ele fosse a vítima. Na narrativa dele, né, ele estava apenas fazendo as coisas normais ou brincando com você quando você começou a ser cruel com eles. Enquanto isso, o narcisista simplesmente deixa de lado o que aconteceu de antemão, quando ele te intimidou, ou ele te humilhou, ou ele puxou um gatilho ali que te tirou do controle, ou ele fez uma projeção, ou ele agiu com um comportamento tóxico. Então, quem sai mal visto é você, né? Então, ao omitir ou minimizar a agressão, o narcisista simplesmente enquadra você e autodefesa como uma agressão vil contra eles. E então, pensam, como você ousa reagir ou me desafiar? Você é tão sensível e cruel? É por isso que você merece tudo que eu estou fazendo. Então, eles sempre justificam. Eles vão lá, eles provocam a hora que você reage. Eles acabam com a sua reputação e ainda acham que estão certos e ainda acham que você merecia tudo aquilo porque você ousou reagir contra eles. Você ousou se autodefender dos abusos. Tem a calúnia, a triangulação e também o assassinato de caráter, que é a difamação. Então existem várias maneiras do narcisista usar as mentiras e projeções e o objetivo é sempre colocar os outros contra a vítima, na esperança de que eles não tentem descobrir a verdade. E uma das maneiras de fazer isso é a triangulação, que na psicologia significa controlar e manipular a comunicação entre duas partes. Então está relacionado à fofoca, difamação e calúnia, em que o narcisista espalha informações falsas. Uma versão mais extrema de tudo isso é o assassinato do caráter da vítima, onde as mentiras são muito mais severas e prejudiciais. Então a vítima ela fica mal vista. Tem pessoas que se viram realmente contra a vítima e a vítima fica até mesmo sem entender o porquê. Sem entender o porquê. E isso aconteceu comigo, pessoas maravilhosas também. Acredito, aconteceu com vocês e aconteceu comigo. De eu ver pessoas me olharem com cara feia, de eu ver pessoas, às vezes, me mandarem mensagens me xingando, pessoas do convívio do narcisista, e eu ficar sem entender o que eu havia feito. E era óbvio que era ele me difamando por aí. Então, também tem, se você realmente examinar a narrativa do narcisista, você perceberá rapidamente que estão cheios de erros. Porque eles sempre são as vítimas, eles sempre são atingidos, todo mundo sempre está contra eles. E ainda que eles façam alguma coisa de errado, que eles assumam que eles fizeram, sempre tem uma justificativa. Ah, eu bati nela, mas foi porque ela veio para cima de mim, eu tive que me defender, ela estava com uma faca na mão e começa aquela história mirabolante que a gente percebe que não se encaixa. Mas como ela veio com uma faca em cima de você? Ela é uma pessoa tão gentil, tão meiga, ela é uma pessoa que, nossa, tão pacifista. E aí você vai percebendo, se você analisar mais a fundo, que aquelas histórias que o narcisista conta, elas não se encaixam. Então, por exemplo, se você examinar um pai narcisista,
que diz aos outros como o filho magoa ou diz coisas maldosas para ele, você pode realmente perceber que é ele quem constantemente rebaixa, desrespeita e manipula o filho. E quando a criança se torna mais assertiva e para de dar-lhe os recursos, que é tempo, dinheiro, atenção, que é quando o filho fica adulto, né? Os pais narcisistas veem isso como uma agressão, porque se sentem com direito a esses recursos. Então eles têm aquele senso de direito. É uma das características do transtorno, inclusive. Eles acham que têm direito sobre tudo e sobre todos, mesmo que eles não tenham feito nada para terem esses direitos. E se você examinar mais a fundo, perceberá que não apenas o pai narcisista estava inicialmente desrespeitando os limites do filho adulto, mas também está retaliando ainda mais agora, manipulando os outros para se aliarem a ele contra aquele filho. Então ele sai revoltado porque o negócio não aconteceu como ele queria, e aí ele vai colocar todo mundo contra aquela pessoa. É como dizem, quando você não cai mais na manipulação de uma pessoa, pode ter certeza que aquela pessoa vai colocar todo mundo contra você. Mas o narcisista, ele faz isso mesmo quando você cai na manipulação dele. Eles têm prazer em difamarem os alvos, as vítimas, em acabar com a reputação delas. O mesmo acontece no caso em ambientes profissionais ou relações pessoais. A parte narcisista faz algo tóxico e a parte prejudicada, que é a vítima, reage e para o narcisista ou se distancia dele. Então o narcisista retalia, tentando moldar a opinião social em uma narrativa onde eles são a parte boa e justa. E às vezes eles até convencem outros a intimidar ainda mais o alvo. Então dentro do ambiente de trabalho isso também acontece muito. Às vezes o alvo tem que pedir até demissão, porque ele fica sendo mal visto por todos os colegas de trabalho. E sim, tem colegas de trabalho tóxicos que começam a cutucar o alvo também, juntamente com o narcisista, que é o líder de todo aquele motim, né, contra aquela pessoa. Então, esses métodos geralmente dependem do alvo não ter um sistema de suporte ou estar isolado. Então, se o alvo ele tiver pessoas do lado dele, essas pessoas vão ajudá-lo. Agora, se o alvo estiver completamente isolado, que é isso que o narcisista gosta de fazer, ele gosta de isolar o alvo para atacar, aí o alvo está perdido, né? Aí o alvo não tem nem chance contra o narcisista. É exatamente por isso que eles gostam de isolar pessoas. Eles gostam de deixar elas completamente sem ninguém, porque uma pessoa sem defesa é mais fácil de ser atacada. Então, os narcisistas, eles não conseguem aceitar que eles não são pessoas maravilhosas. Eles também, no fundo, são incrivelmente frágeis quando enfrentam a ideia de que talvez tenham feito algo errado, especialmente se os outros puderem ver isso. Por isso que eles têm pavor de serem desmascarados. Portanto, se houver um conflito, eles farão tudo e qualquer coisa para manter a fantasia de que são sempre bons, ao mesmo tempo que eles vão tentar fazer com que as outras pessoas, e eles fazem isso, percebam a outra parte como sendo uma parte má. Não apenas isso, eles precisam da validação de outras pessoas, de que a sua ilusão é verdadeira. Para conseguir isso, eles criam narrativas absurdas, caluniosas e manipuladoras onde tudo isso é verdade, e tentam convencer os outros disso. E uma vez que muitas pessoas não desejam e são incapazes de investigar a verdade por trás dos bastidores, o narcisista pode encontrar a validação que tanto anseia e até mesmo realizar suas fantasias de vingança. Frequentemente, a razão é tão simples quanto odiar ver os outros indo bem, porque eles próprios são infelizes. Então o narcisista, ele simplesmente detesta ver as pessoas felizes, ele precisa puxar o tapete delas, porque eles não são felizes. Eles não são. Então, além deles serem invejosos, competitivos, mas eles são competitivos de uma maneira tóxica, eles também são completamente infelizes. Então, eles verem um alvo sendo feliz, não, de jeito nenhum, eu não posso deixar isso acontecer. Por isso que muitos fazem hoovering.
As vítimas pensam que eles estão voltando por amor. Não, eles estão voltando porque eles não suportam ver aquelas vítimas felizes, seguindo a vida delas em paz, conhecendo novas pessoas, tendo novas oportunidades. E, consequentemente, claro, elas saíram daquele papel de tapete, daquele papel de capacho, e elas estão mais felizes do que o narcisista. E ele não suporta isso. Então, como resultado, às vezes, as pessoas se machucam seriamente, socialmente, financeiramente, emocionalmente ou mesmo fisicamente. Mas o narcisista não liga para isso. Na verdade, muitas vezes ficam contentes, porque em sua narrativa o alvo mereceu por ser mal, então tudo o que acontece é justificado. É claro que nem todos podem ver a verdade ao ouvir o narcisista, mas é bastante evidente olhando de fora. Ou se você tiver conhecimento psicológico, e agora nós temos, né, suficientes, se você for sábio o suficiente sobre isso, você pode evitar se envolver nessas situações, minimizar os danos, romper seus laços com eles mais rapidamente e se proteger melhor. Então percebeu que aquela pessoa é narcisista, você não é obrigada a fazer pedra cinza com aquela pessoa, porque você não é obrigada a conviver com ela. Contato zero, né, pessoas maravilhosas? Não vamos arriscar a nossa reputação, a nossa saúde mental, o nosso bem-estar, o nosso patrimônio financeiro, sim, porque eles botam a mão também, sabe? A nossa vida, porque a nossa vida também entra em risco. Eu já falei aqui no canal, às vezes não é o narcisista que vai tentar matar você, mas ele coloca recrutas para isso. Então tomem sempre muito cuidado com esses seres. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Clica aí, não se esqueça de clicar. Também aperte o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixem o seu like aqui no canal para ajudar o canal a crescer. Poxa vida, me ajudem, vamos crescer esse canal para ajudar outras pessoas que estão sofrendo e que ainda não conhecem esse canal maravilhoso. Deixem o seu comentário abaixo. O que você achou desse conteúdo? Você já passou por projeção, calúnia, difamação? Já viu o narcisista inventar histórias mirabolantes? Contem aqui para mim. E não esqueçam também de de seguirem a página no Instagram, no @narcisista sem a máscara. Logo mais eu volto com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo.